Olá, queridos amigos, é com muita alegria que nos reunimos para mais um estudo na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, agradecido que somos por poder estar aqui juntos com a espiritualidade amiga, aonde com o amor, com a dedicação dos nossos benfeitores, estarão sempre nos emanando tudo aquilo que buscamos e desejamos. Então eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, respirar bem fundo, aquietar o coração, a mente, e vamos focar uma luz aonde vamos poder nos conectar com tudo aquilo que necessitamos. Que Jesus abençoe a todos, elevando nossos pensamentos e sentimentos a Deus, o Pai da vida. Agradecemos por tudo que temos recebido e a bênção da presente reencarnação. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias. E te pedimos que nos auxilie nesta tarde e sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos nossas imperfeições, para que tenhamos bom ânimo e perseverança sempre. Pedimos ainda, Mestre amado, que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para que possamos aplicá-la em nossas ações diárias, para que possamos ser cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou, e assim amparados e protegidos em teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga e responsável por nossos estudos, nosso irmão Bezerra de Menezes, trabalho de amor, mas sobretudo, em nome de Deus, damos início às nossas atividades e reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nossa leitura de hoje à tarde nos fala sobre a importância da prece, a importância da vibração que temos que colocar em ação todos os dias, ao acordar e ao deitar. Do livro Apelos Cristãos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Bezerra de Menezes, ele nos diz que na prece está a nossa força e no serviço do bem o nosso refúgio. Confiemos nosso pensamento à oração e nossos braços ao trabalho com Jesus. E Jesus solucionará os nossos problemas com a bênção do tempo. Paz e esperança ao coração cada noite. Apesar do cansaço, não ouvides alguns minutos com oração para que se nos refaçam as forças. As tarefas seguem intensas, contudo, quanto possível, os amigos espirituais procuram amparar-nos as energias e acrescentá-las ainda mais.
Meus irmãos, meus amigos, da espiritualidade sustentam-nos as forças na travessia difícil das horas que passam. Através da oração, recolheremos, como sempre, a inspiração de que necessitamos na superação das lutas redentoras. Guardemos a tranquilidade mental. Através da oração, as tarefas do lar são sustentadas com as bênçãos do alto. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Agradecemos a Jesus as bênçãos de cada dia e confiamos na proteção divina, hoje e sempre. Cada noite, consagramos alguns momentos à oração, momentos esses que se valerão os amigos espirituais que nos amparam, a fim de insuflar-nos novas forças para o desempenho de nossas tarefas. Reanimemo-nos e guardemo-nos o bom ânimo, na certeza de que a fé viva em Deus é luz para nos auxiliar a dissipar todas as sombras. Jesus nos abençoe. Roguemos a Ele, nosso eterno benfeitor, nos abençoe os planos de trabalho e renovação à frente do futuro. Olha que mensagem maravilhosa, linda. Sabe por que caiu essa mensagem hoje para nós, queridos irmãos? A espiritualidade, ela está nos pedindo para que nós possamos iniciar uma corrente de pensamentos positivos durante um mês consecutivo, durante dias, para que os nossos bons amigos da espiritualidade que estão interagindo no nosso planeta Terra possam estar conectados conosco e nós possamos ser receptivos com eles, envolvendo toda esta energia negativa que paira sobre o planeta Terra, nós possamos dissipar, que possamos cada um de nós fazermos a nossa parte, sermos cooperadores dessa doutrina iluminada, que nos serve tanto na nossa caminhada, nos ensina, nos mostra tudo aquilo que precisamos transformar dentro de nós. Então, que possamos atender esse chamado desses amigos amorosos, que a oração é o bálsamo curador para com todos aqueles que ainda lutam, contra a sua transformação moral. Que a oração ela possa curar, tratar as doenças do espírito, da alma e do corpo. Mas não basta só orar, é nos conectar, é buscar junto a este momento tão sublime, nos conectar com a natureza, sentir o vento, sentir o cantar dos pássaros, sentir os raios do sol, sentir a luz da lua, sentir tudo aquilo que temos capacidade,
que está em nossa volta. Então, essa mensagem de hoje, que ela possa nos fortalecer e que possamos também cuidar de si próprio, todos os dias um pouquinho. Ao acordar, sermos gratos pela vida. Ao deitar, agradecer pelo dia que tivemos. Muitas vezes, agradecemos só as coisas boas, mas também temos que agradecer pelas coisas ruins, porque são essas coisas ruins que nos tornam pessoas melhores, que fazem com que cada um de nós possa fortalecer a sua fé, buscar na oração a confiança, buscar o restabelecimento. Por isso que estamos aqui hoje, segunda-feira, na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, às 16 horas, buscando no livro O Desafio da Felicidade como transformar dentro de mim, dentro de nós, algo que cada um de nós sabe o quanto precisamos mudar. Todos buscam a felicidade, mas será que quando nos conectamos com Deus, quando nós nos conectamos com os bons amigos, quando nós agradecemos o nosso anjo guardião, o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, pela oportunidade, por ele estar comigo hoje, sempre, é um desafio também da felicidade. E nós fizemos parte de um mundo em transformação, o mundo aonde somos habitantes em busca de transformação. Bem-vinda Verusca, Cris, Eliana, Alcileia, Dulce, Catinha, Sol, Márcio, Sil, Carlos. Que nosso encontro de hoje à tarde possa ser ele todo movido pelo amor. E o tema de hoje, lá no capítulo 10, como nós estávamos na semana passada, falando sobre o amor reabilitado. E a gente não pôde dar sequência porque nós estávamos com problema no Pautalk. E como é um capítulo lindo, maravilhoso, eu não poderia deixar de retomá-lo, refazê-lo, porque eu não consegui terminar. E aí, o Jerry nos coloca aqui como um grande exemplo de Fenelon, o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que nos fala: vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vós são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Como é difícil para nós ainda amar aqueles que nós não temos afetos. Como é difícil a gente passar a olhar para com aquele que a gente tripudia, aquele que a gente olha assim e diz assim: ai, que nojo, que pessoa insuportável. Como é complicado, né? Mas toda mudança é necessária. Por que ela é necessária? Como diz o Jerry, a cultura é o pensamento humano.
muito embora as contradições naturais entre teoria e prática, sempre defendeu, no geral, um mundo pacífico regado pela fragrância de fraternidade. Então, se eu sei, busco nas obras básicas o esclarecimento, busco em outras obras o aperfeiçoamento, e nessas buscas e aprendizados eu sempre vou me deparar que nós temos que aprender a aceitar as pessoas como elas são, amar as pessoas como elas são. Talvez possamos enquadrar Paulo de Tarso, através de suas viagens de divulgação na mensagem cristã no mundo antigo, como a primeira tentativa real de globalizar as ideias fomentadoras do amor. Isso significa, no passado como no presente, repensar sobretudo o comportamento humano. Quando concluímos que a violência em seus variados matrizes atinge níveis preocupantes em todos os recantos das sociedades, estamos da mesma forma dizendo que os sentimentos de agressividade necessitam ser educados para o florescimento do amor. E como seria esse florescimento de amor? Vocês saberiam me dizer? Como que seria esse florescimento? Como que eu devo deixar que o amor, comece a trabalhar dentro de mim? Vocês poderiam me dar algum exemplo aí na área de texto? A Cris diz amando ao próximo como a nós mesmos. A Sil diz não julgando e perdoando. Pois é. O Jerry me conhecendo. Muito bem, Verusca. Fez aqui eu pensar um pouquinho. Me conhecendo. Primeiro a gente tem que se conhecer a si mesmo e trabalhar, a nossa reforma íntima. Como eu disse semana passada, nós não precisamos de um juiz para nos julgar. O nosso juiz é a nossa consciência. A nossa consciência vai nos mostrar aonde precisamos nos transformar, seja para o bem ou seja para o mal. E a Cris diz isso que eu chamo de verdadeira Verusca. Pois é. E aí a Verusca diz, se não, nem sei onde atacar em mim as mudanças. E a Catinha será uma Iurapuru. Então, muitas vezes, nós somos colocadas em grandes desafios. Aquilo que talvez nós nem lembramos, o compromisso que assumimos antes de reencarnar, porque eu vejo por mim, se eu soubesse o que eu fiz no passado, talvez hoje eu não estaria onde eu estou. Talvez eu teria continuado sendo, talvez eu seria ainda rebelde. Então, se hoje eu conseguir, dentro da doutrina espírita, buscar o meu autoconhecimento, trabalhar as minhas imperfeições, e não adianta só trabalhar, porque tu pode trabalhar dentro de ti, mas tu tem que colocar em prática, exercitar o dia a dia. E aonde que a gente vai colocar em prática? Dentro da tua casa,
dentro da casa espírita, dentro do teu trabalho, em qualquer lugar, né? Então, quando a Catinha diz assim, quanto maior o desafio, maior será a bênção. Então, quanto mais a gente vence esses desafios, a Catinha está aí hoje afiadérrima, né? Nos será revelado aquilo que podemos saber. Eu vejo como até uma premiação, né? Poxa vida, a irmã Rosane se desempenhou bem, ela está muito equilibrada, mudou nas atitudes, e de repente é me revelado, né, o que eu fui, o que eu fiz, e que hoje eu consegui vencer. Então, todos em sã consciência desejam a paz. Eu desejo a paz, né? Então, desejamos viver num estado de relativa estabilidade que nos permita a segurança para a manutenção da vida e a convivência familiar e social. Só um minutinho. Voltando. Produtiva e realizadora. Indivíduos maduros e sadios em qualquer lugar do mundo desejam isso. Logo, o princípio da paz é naturalmente um sentimento universal, mas ainda não implementado na consciência planetária. Muito embora já tenhamos avançado bastante nas legislações e nas negociações para a paz mundial. Os conflitos seguem desafiando a capacidade humana de enfrentá-los sabiamente. Bom, eu quero fazer aqui um relato para vocês que eu acho que é muito importante. Eu até vou marcar aqui onde eu parei. Na sexta-feira, eu estou aqui falando sobre esse amor reabilitado e a minha amiga espiritual chega e diz assim, fala, compartilha com os irmãos o que tu vivenciou na sexta-feira. É tão importante a gente poder ter grandes exemplos, né? E poder analisar realmente o que é esse amor reabilitado. Na sexta-feira, eu fui numa casa espírita perto da minha casa aqui, que às vezes eu vou ali assistir uma palestra, tomar um passe. E eu sabia que na sexta-feira ia ter um palestrante de fora da federação que iria falar sobre suicídio. Fui uma das primeiras a chegar, então foi uma palestra de 1 hora. Um palestrante muito iluminado, um menino de 29 anos, eu digo menino, mas com uma sabedoria, com uma disciplina. Aquilo que ele estava abordando, ele tinha assim, um conhecimento divino. E eu fechei meus olhos assim e fui me envolvendo e sentindo que a casa ia lotando, muitos desencarnados, suicidas que estavam sendo trazidos para ouvir aquela palestra. E ele foi ali naquele trabalho lindo, mostrando, né? Depois eu vou colocar um pedacinho do vídeo lá no grupo da Unidos para vocês terem uma ideia, que eu filmei. E ele lá mostrando no telão todo aquele trabalho que ele preparou assim com uma perfeição. E aí, ele contando que ele, na casa espírita onde ele trabalha, numa outra cidade que se chama Bezerra de Menezes, a casa, um colega dele, um senhor de idade que já trabalha há anos na casa,
decidiu ir naquele dia assistir a palestra, fora o dia que ele trabalhava. Ele também era um palestrante que sempre estava na escala das quintas, uma quinta-feira por mês, era ele que dava a palestra. Aí ele sentou na primeira cadeira para assistir a palestra e nisso veio o coordenador e disse: fulano, o nosso palestrante não vai poder vir. Será que o senhor poderia nos contemplar com uma palestra? E ele meio assim se assustou, né? E disse: mas assim na última hora, será que eu estou à altura, né? Aí o colega disse: claro, né? Pode escolher o tema que o senhor quiser. Aí ele disse: tudo bem, eu vou entrar lá numa salinha, vou me conectar, vou buscar o meu equilíbrio, vamos ver o que a espiritualidade vai me intuir. Ele chega, entra lá, fez a sua prece e foi intuído a dar uma palestra sobre suicídio. Aí esse palestrante, né, chega e diz assim, o que estava contando a história na sexta-feira, que ele levou um susto, disse: olha o tema que ele foi escolher, logo suicídio, um tema tão pesado. Mas seja o que Deus quiser. Ele coordenou aquela palestra e ele disse que foi uma das palestras mais lindas que ele escutou. Quando terminou aquela palestra, esse rapaz foi ao encontro dele, abraçar ele e agradecer por tudo aquilo que ele passou. Aquele carinho, aquela dedicação, aquelas palavras amorosas que tocaram no coração dele. E ele dizendo assim, como é importante para nós, né, quando terminamos a nossa palestra, alguém ali não nos dar elogio, mas nos dizer o quanto foi bom aquele momento, né? É como reavivar aquela chama, né, de perseverança. Aí, nisso, ele está conversando com o Senhor e eles estão conversando e nisso, para perto deles, um rapaz todo sujo, todo moribundo, fedido, cabeludo, barbudo. Era calor e aquele rapaz com um casacão preto, um sobretudo. E ele contando que atrás da casa espírita tem um mato muito grande. Aí esse rapaz chega e diz assim: olha, eu queria falar com o senhor, que era o palestrante. Eu estava passando aqui na frente da casa espírita e me deparei com o nome da casa: Bezerra de Menezes, Amor e Caridade. E me deu uma curiosidade de entrar aqui, né, para saber o que se tratava. Que caridade é essa, que amor? Mas aí eu me deparei com o senhor falando sobre o suicídio, sobre as causas, né? O que leva uma pessoa a cometer suicídio. E o senhor foi falando, o senhor foi me envolvendo, o senhor tocou no meu coração. Eu queria lhe dizer que hoje eu vim preparado para entrar ali naquele mato e dar um tiro na minha cabeça. E aí eu quero mostrar para o senhor. Aí ele abriu assim o casaco, tirou o revólver e entregou na mão do palestrante. E eu gostaria muito que o senhor me ajudasse. Aí, meus amados, por que eu estou dando isso como referência? O amor reabilitado. Vocês viram que às vezes a gente se preocupa tanto em quantidade e não valorizamos a qualidade naquilo que fazemos. Às vezes a gente está na casa espírita, a gente
tá ali na tribuna, tá falando algo. Às vezes tem pessoas que nem estão prestando atenção, às vezes tem pessoas que ficam conversando assuntos paralelos, né? Não só ali assistindo a palestra, qualquer atividade, tanto a casa espírita, até aqui na sala mesmo, né? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas às vezes chegam ali pensando em tirar as suas vidas? Quantas pessoas precisam de uma palavra de conforto, um sorriso, um abraço, uma atenção? E muitas vezes, né, os nossos bons amigos conduzem, tocam no coração daquele irmão, para que ele adentre naquele lar, naquele lugar, né, que ali ele vai ser amparado. Então, quando nós falamos nesse amor reabilitado, nós não podemos fazer a distinção, seja de quem quer que seja. Porque ali nós vamos praticar a lei de amor. A lei de amor. Então, quando eu fiz aquela pergunta e todo mundo respondeu, e a Verusca disse, eu tenho que me conhecer a si mesmo, eu sei se eu vou olhar para o meu próximo com olhos de desdém, reprovação, julgamento, crítica, nojo, repulsa, né? E a gente tem debatido tanto sobre isso na nossa sala, sobre as nossas atitudes, a nossa disciplina no nosso dia a dia. Então vocês imaginam, para nós não tem presente maior quando a gente consegue tocar no coração de alguém. Até mesmo quando a gente escreve uma mensagem, coloca lá no Face e alguém te chama no inbox e diz assim: puxa vida, Rô, aquela mensagem foi perfeita para mim. Eu estava tão triste e quando tu colocou aquela mensagem eu ganhei o dia. Né? Então, são essas pequenas coisas, esses pequenos gestos que fazem a diferença na nossa vida. A minha amiga espiritual, alguns dias atrás, chegou e disse assim para mim, bem claro e objetivo: não adianta estar todos os dias tentando fazer a caridade. Olha para dentro de ti e veja se realmente o que tu está dando, né, não está te fazendo falta. Então, às vezes é preferível estar um dia na casa espírita, um dia, e fazer aquele um dia bem feito. E ela disse mais: não importa as ordens, não importa o que tu vai fazer, tu pode estar cuidando de um jardim, mas se tu cuidar aquele jardim com perfeição, com amor, tu já ganhou o dia. Não importa o que os outros falam, o que os outros pensam, o que os outros critiquem, se preocupa naquilo que tu vai fazer. Então, muitas vezes, nós queremos a perfeição e nos preocupamos muito com o que os outros pensam. E não é esse o caminho. Nós temos que fazer a nossa parte, sim, respeitar as pessoas, a opinião de todos, mas primeiro nós temos que nos respeitar. Como diz a Verusca, temos que ouvir o nosso eu, nossas intuições. Nós temos um amigo ou uma amiga espiritual que vai estar sempre nos mostrando, nos ensinando. Então, cabe a nós, né, saber conduzir aquilo que assumimos, conduzir os nossos sentimentos que buscamos no nosso estudo, né, e praticarmos no dia a dia. Então, mas a paz e a fraternidade que representam os sentimentos norteadores da felicidade, Jerry nos falando sobre isso, né? Tanto a nível pessoal como a nível social, são construídos
solidificados com o tempo. As ideias espíritas, neste contexto, possuem enorme força e se espalham pelo mundo, recebendo acolhida em diversos países, culturas, graças, como anotou Kardec, a força de sua filosofia ao apelo que dirige a razão ao bom senso e ao trabalho incansável de seus divulgadores, dentre os quais, reconhecidamente, nomeamos Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. O próprio Kardec, entretanto, utilizando-se do bom senso que lhe era peculiar, afirmou: fora presumir demais da natureza humana, supor que ela possa transformar-se de súbito por efeito das ideias espíritas. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau de todos os que as professam. No entanto, assevera, mas o resultado dessa ação, qualquer que seja ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Todavia, Kardec é enfático ao afirmar: o Espiritismo não cria a renovação social. A natureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Isso libera o Espiritismo de qualquer postura ou a si a tarefa de produzir uma transformação no campo moral. Na verdade, ao Espiritismo cabe a nobre tarefa de secundar ou auxiliar esse processo de globalização do conhecimento espiritual sobre os mecanismos da vida e, ao mesmo tempo, estimular a semeadura dos sentimentos de paz, fraternidade e amor no solo do coração humano. Então nós não podemos achar que tudo tem que ser mecânico. Vai lá, faz a tua parte na casa espírita, ou dentro da tua casa, né, ou dentro do teu trabalho, né, achando, fiz a minha parte hoje, ganhei o dia. Mas será que a gente consegue entender o que é fazer essa parte? Será que a nova consciência será capaz de produzir na prática a diminuição dos conflitos? Será, meus amados? Será que a gente vai conseguir, né, entender por que dos ódios, por que tanto ódio, por que tanta raiva, por que tanta desigualdade das condições sociais entre os indivíduos? Então, ficam alguns questionamentos. Como podemos pensar numa globalização dos sentimentos nobres se na microsociedade doméstica tais sentimentos também se encontram em conflito? Por exemplo, aqui na sala, vamos dar um exemplo aqui da sala. Até a Sil chegar, tá tudo lindo, maravilhoso. A Sil chegou, pronto. Eu já não me senti bem, porque eu não gosto da Sil. Aí eu fico ali pensando, pensamentos arredios, pensamentos feios contra a Sil. Eu mandando pra Sil, tomara que ela caia da sala, tomara que ela não fique na sala, né? E aí, como que eu posso falar em doutrina, como que eu posso falar em amar o próximo, se eu não consigo trabalhar ainda essa minha dificuldade para com a minha colega Sil? Assim é dentro da nossa casa. A gente vai na casa espírita, prega, faz uma palestra linda, falamos sobre perdão, paciência, sermos amorosos,
e em casa a gente é um tirano, né? Bate na mulher, bebe às vezes, né? Isso não é um julgamento, isso é só uma colocação, porque a gente vê, conhece e se depara com pessoas assim. E aí, o que está faltando? O que está faltando? Não seria a vivenciar mais a felicidade para com aqueles que necessitam do nosso amparo? Por isso que a família, meus amados, possui a responsabilidade com a ética do cuidado. A lei de conservação, estudada por Kardec, sintetiza muito bem esta grande responsabilidade de todos nós. Antes de reencarnar, a gente assumiu um grande compromisso. Eu não assumi nada. A gente ouve muita gente dizer assim, eu não lembro, eu não assinei nada, não assumi nada. Não, vem com essa, Rô. Pois é. Mas um dia, essas mesmas pessoas que dizem que não assumiu nada, vai tirar o véu dos seus olhos. Assim como eu também já fui assim. E hoje eu consigo dizer para vocês, eu sei que eu assumi um grande compromisso, mas eu procuro sempre ser uma boa aluna. Sei que a mudança, a transformação dentro do meu ser, dentro do meu coração, dentro do meu pensamento, é responsabilidade minha, de mais ninguém. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender que se eu estou em determinado lugar, é porque lá é necessário eu estar. A Cris diz, Rô, em casa a gente faz o máximo para obter a mudança absoluta interior, porque nossos familiares ficam nos cobrando o tempo todo qualquer deslize em nós. Mas eu não posso também, né, deixar que só cobrem de mim. Eu só posso oferecer e dar aquilo que eu posso, aquilo que eu estou preparada. Porque antes de eu cobrar qualquer coisa de alguém, a minha mudança, aquela pessoa ela já tem que ter tido aquela mudança dela, transformado nela algo melhor. Não, vocês não concordam? Então, na família cabe ao casal e às pessoas responsáveis o trabalho perseverante de sustentar as relações com base nos sentimentos. Tais sentimentos são aqueles que produzem a própria união da família e permitem com que ela possa resolver seus conflitos e crises com discernimento, sem que seus membros abdiquem do afeto e do respeito mútuos. O Carlos diz, querem chamar a atenção, Cris, e fazem da forma que sabem. Aqui em casa eu já tive que dizer que sou espírita e não faço curso para virar santa. Exato. Porque na cabeça deles, Cris, muitas pessoas acham porque a gente está na casa espírita, tudo é perfeito. Todo mundo é lá já, está curado, ninguém tem problema, todo mundo, né, não tem nenhum probleminha de transformação moral, tá todo mundo assim no caminho, já atingiu a plenitude. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente ouve assim, mas como? Na casa espírita não poderia existir fofoca, disputa, mentira. Mas a casa espírita, ela é perfeita. Mas quem é que está comandando? Quem está na casa espírita somos nós ainda imperfeitos. Ainda somos muito imperfeitos. Então, a questão do trabalho.
nos remete ao princípio do esforço e determinação pessoal. Isso significa superar os obstáculos, desafios, os desânimos que aparecerão naturalmente no meio do caminho. Nossa, e como aparece desânimo? Às vezes a gente tem vontade de dizer assim, puxa vida, mas tá complicado, tá cansativo, não aguento mais isso. Aí tu olha assim, puxa vida, mas eu vou desistir agora, né? Muitos entraves surgem a cada instante para obstruir a globalização da economia mundial. Entretanto, os economistas não se sentem derrotados ou desanimados no seu intento, considerando que a questão dos sentimentos é algo muito superior e relevante às questões econômicas. Mais determinados e comprometidos, deveríamos estar no seio da família, pois é nela que temos a possibilidade de anteciparmos um mundo melhor. A problemática das transformações almejadas para a sociedade humana não foi colocada por Kardec nos Amados, no âmbito dos movimentos. Não foi por ele, mas dos destruidores, mas sobre a questão das mudanças culturais. A mudança cultural é aquela que se processa no modo de vida das pessoas. Então, eu vou dar só um exemplo, mas eu não quero criar polêmica em cima disso. Mas é só um exemplo, tá? Bem curtinho, para a gente poder entender. Quando a gente escolhe um candidato para votar, não está escrito na testa dele que ele é uma pessoa correta, que ele é uma de boa índole, que ele vai cumprir com tudo aquilo que ele assumiu, não é verdade? A gente acredita naquilo que ele fala. A gente dá uma oportunidade para a pessoa. Muitos cumprem, outros não. E aí? Tudo começa como base no lar. No ensinamento, nas vivências, né? E principalmente o respeito às diferenças. Então, se eu não tiver uma boa educação e eu não conhecer a mim mesmo e não aprender a respeitar o meu próximo, o que a gente espera no futuro? O momento de cada um, né? Uma certa vez eu ouvi o Divaldo dizendo assim, que a maioria desses irmãos que fazem parte da política são grandes devedores. Grandes devedores que estão ali com uma oportunidade, né, de mostrar o outro lado para a humanidade. Assim como cada um de nós, né, ninguém é santo, cada um de nós tem um grande desafio, um grande compromisso no nosso dia a dia para com todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. Então, digo que nesse sentido, o Espiritismo possui papel de destaque, não por discursos salvacionistas, mas pelo apelo que faz à razão,
pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas e pela generalidade das questões que abrange. A família, amigos e irmãos, vai ser sempre um ponto fundamental de partida. É um laboratório onde essas várias experiências se processam e onde em primeiro lugar, o sentimento de amor deve se manifestar na semeadura do exemplo, na descrição da vida privada, local onde surgirá o homem de bem. Então, eu tenho que ser o exemplo dentro da minha casa. Como que eu vou ser uma grande líder? Líder é aquele que dá a oportunidade de outros grandes líderes se formarem. Antigamente a gente se dizia que o líder é aquele que está na linha de frente combatendo. E hoje a gente vê diferente. Líder é aquele que consegue dar oportunidade de outros crescerem. No amor, no respeito, na fraternidade. E aí, para que a gente possa ainda ter mais entendimento sobre esse item, eu separei algo aqui do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier. E hoje, conversando com a minha amiga espiritual, eu disse, eu preciso tanto de algo assim para concluir esse estudo do capítulo, do item 10. E aí eu abri esse livro assim, me concentrei, fui abrir quase no final do livro. E aí caiu, ilumina onde estejas. E eu dedico essa mensagem para cada um de nós aqui na sala. Jesus, lá no Mateus capítulo 5, item 14, tem uma passagemzinha de Jesus que ele diz: vós sois a luz do mundo, meus amados. Olha que maravilha! A gente tem duas escolhas quando a gente acorda: acordar azedo ou acordar de bem com a vida. Só nós vamos poder escolher. Ou às vezes a gente também pode escolher: eu quero ser luz, eu quero ser escuridão. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí o que Francisco Cândido Xavier nos fala, pelo Espírito Emmanuel, sobre vós sois a luz do mundo? Ele nos diz: observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos, e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres.
Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. E aí, meus amigos, se eu sou luz, por que ainda eu permito estar nessa escuridão, que às vezes é o ódio, a vingança, a raiva? Não se permitam, não. As dificuldades, elas são necessárias para que a gente possa aprender, porque a gente sempre escolhe o caminho da dor. Que esse desafio da felicidade que cada um traçou na sua caminhada, que seja um mundo de transformação dentro de si próprio. É como eu digo, se eu sei que sou luz, eu tenho o poder infinito de buscar essa força junto aos bons amigos. E eu mesmo me reeducar os meus sentimentos. A gente só vai aceitar a ajuda do próximo se eu passo a entender o que é educar esses sentimentos. E um deles é não deixar que o orgulho domine, né, dentro de nós a humildade. Porque muitas vezes somos orgulhosos e não aceitamos o amparo, uma palavra amiga, um conselho, um sorriso, ou até um bom dia daquele que a gente não tem afinidade. Isso é um desafio da felicidade todos os dias. E não adianta às vezes a gente ir lá, depois fazer uma meditação, rezar, pedir perdão, se a gente não muda as nossas atitudes. Como eu disse, é se conectar com Deus, com os bons amigos, unir nossos pensamentos com uma oração edificante, não aquela decorada, mas aquela que conversamos com Deus, e que sejamos gratos por tudo. Mas essa gratidão tem que vir da alma, tem que transportar, fluir nos nossos poros. Então eu desejo a cada irmão aqui presente o meu muito obrigado pela participação de todos, pela uma palavra edificante que colocaram na área de texto, pelos pensamentos amorosos, né? Muitas vezes pensamos naqueles que não puderam estar aqui conosco, aqueles que se encontram às vezes tão ainda perdidos, que ainda não consegue aceitar a ajuda nossa, mas então que a gente possa ajudar pela prece. Como diz Chico, né? Chico dizia: eu não tenho como agradar a todos, mas se eu conseguir tocar no coração de um irmão, esse irmão eu tenho certeza que nunca mais vai me esquecer. E eu peço, a única coisa que eu peço, reze por cada um de nós, para que a gente possa ser vitorioso na nossa caminhada. É só isso que eu desejo a Rô. Beijo no coração de todos. Eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Quem vai fazer as vibrações hoje? Carlos, Sil, Dulce, descendo.